No presente vídeo, vamos prosseguir a abordagem que iniciamos no vídeo anterior a respeito das 3 linhas de intervenção, ou seja, modalidades de participação dos jovens no processo político ou nas políticas públicas, sobretudo para a juventude. E vimos que estas linhas de intervenção são designadamente as seguintes. Primeiro, os jovens como participantes e conselheiros. 2, os jovens como defensores ou advogados. E 3, os jovens em formação. No vídeo anterior, nós escalpelizamos a primeira linha de intervenção, que é os jovens como participantes e conselheiros. Esboçamos as formas em que os jovens, a nível dos grupos, a nível das comunidades, a nível dos conselhos executivos, dos conselhos consultivos, dos órgãos municipais, e podemos dizer autárquicos, desempenham um papel fundamental, não só como participantes, mas também como conselheiros. Neste vídeo, vamos analisar as linhas 1 e 2 e 3, desta intervenção. Vamos então falar dos jovens como defensores ou advogados e dos jovens em formação. Neste sentido, é importante termos em conta que, e temos estado a fazer questão de lembrar isso ao longo dos vídeos, que o processo de qualificação dos jovens à liderança leva tempo. É importante e nunca é demais nós referirmos aqui que o jovem não se tornará líder da noite para o dia. Vai levar tempo, vai ser necessário esforço, vai ser necessária dedicação, a fim de que, mais do que isto, mais do que o jovem ter aprendido como é que se lidera, ele consiga de facto manter um perfil de um bom líder que, ao fim e ao cabo, vai beneficiar a comunidade. No que diz respeito à segunda linha que vamos agora desenvolver, ou seja, os jovens como advogados ou defensores, vamos então começar por notar que os esforços de defesa dos jovens centram-se na mudança dos sistemas e políticas públicas, exercendo pressão do exterior. Isto, como sabemos, tem estado a acontecer em diversas sociedades, incluindo a angolana, onde, como sabemos, existe essa participação da juventude a este nível. Enquanto a inclusão da juventude nas comissões ou conselhos consultivos cria um lugar para a juventude nas estruturas de decisão existentes, os grupos de defesa dos jovens funcionam como agentes de mudanças externos. Isto significa que muitos jovens envolvem-se em projetos de advocacia porque sentem uma ligação profunda ou estão à procura de formas de melhorar as suas próprias comunidades. É o que nós temos estado a assistir a nível do país, sobretudo na capital e em províncias como Benguela e Huila, bem como a província de Luís também, onde, apenas para exemplificar, temos notado de facto essa emergência de jovens organizados em grupos para exercerem de facto esta pressão, porque há efetivamente este sentimento de ligação profunda a uma questão, ou procuram de facto maneiras de melhorarem as suas próprias comunidades, isto é, o meio em que estão inseridos enquanto seres sociais e enquanto membros desta comunidade. Mais recentemente, surgiu uma série de movimentos de jovens com pouco envolvimento de adultos, ou seja, onde a participação dos adultos é reduzida. As atividades de sensibilização dos jovens podem ser organizadas por escolas,
organizações de sensibilização baseadas na comunidade e organizações estatais ou até nacionais. Algumas organizações facilitam projetos discretos de sensibilização dirigidos aos jovens, enquanto outras mostram ou integram os jovens nas suas atividades e operações globais. As ligações a uma agência de pais, por exemplo, proporcionam uma oportunidade para jovens e adultos trabalharem lado a lado e capacitarem e capitalizarem melhor os pontos fortes de ambos os grupos. Os jovens contribuem com energia, criatividade e experiência em primeira mão com questões de juventude, enquanto os adultos trabalham experiências e ligações valiosas para a parceria. Os coordenadores adultos ou aliados treinam ou desenvolvem treinamentos de forma frequente para os jovens em organização, táticas de sensibilização, formação de equipas e análise de políticas. Em alguns casos, facilitam o envolvimento dos jovens, gerindo tarefas como a redação de relatórios ou a administração, permitindo assim aos jovens assumir a liderança em tarefas efetivas, que têm recompensas mais imediatas. Estas tarefas podem incluir mobilizações em massa para comícios e protestos ou, então, educação e sensibilização na comunidade ou da comunidade. Por exemplo, as Schools Group, uma organização ambiental para jovens em Palo Alto, na Califórnia, liderou uma mobilização de jovens para apoiar uma campanha de crescimento lento liderada pela sua organização mãe, a Bay Area Action. Embora os adultos possam facilitar e orientar, evidentemente, a juventude, a maioria esforça-se por dar aos jovens o espaço para tomarem decisões independentes e estabelecerem prioridades. O êxito da advocacia depende de uma forte investigação e planeamento, e a advocacia da juventude não é exceção. Lembramos que estamos a falar da advocacia não no sentido jurídico do termo, mas no sentido social e político. Estamos a falar dos jovens enquanto advogados, enquanto pessoas do social e do político. A escolha de informação de base sobre uma questão, a identificação das partes interessadas ou a realização de avaliações das necessidades da comunidade, o levantamento de bens, entrevistas, inquéritos, são fundamentais para a advocacia da juventude, tal como nós já vimos anteriormente. Como acontece no caso dos adultos, os jovens devem estar preparados para defender uma posição bem fundamentada, uma vez que os jovens são defensores particularmente poderosos quando não são vistos como marionetas de uma organização adulta, ou seja, dirigida por adultos. A vantagem de envolver a juventude na advocacia é que ela não requer nenhuma sanção oficial e pode ser liderada por qualquer pessoa disposta a se organizar. Ao trabalhar em questões políticas numa perspectiva de advocacia, a juventude tem a oportunidade de aprender sobre dinâmicas de poder e sobre a prática do ativismo comunitário. Além disso, o envolvimento na advocacia ou na defensoria, permite aos jovens seguir a sua, por assim dizer, paixão, sem constrangimentos impostos pela participação formal nos sistemas públicos. Significa que, sendo o processo de formação do jovem enquanto líder algo que leva tempo, que demanda tempo, devemos ter em presença que tudo começa a partir de digamos, graus inferiores que gradualmente o levam a um grau médio e naturalmente a um grau superior, e ali temos então o jovem já devidamente experimentado a desempenhar um papel fundamental junto
ou dentro dos órgãos que fazem gestão política da sociedade, isto é, o jovem enquanto governante. A terceira linha através da qual os jovens participam das políticas públicas é o referente aos jovens em formação. Um terceiro elemento do envolvimento dos jovens nas políticas públicas é, evidentemente, a educação e a formação. Os programas de formação política centram-se em aumentar o conhecimento dos jovens sobre as questões políticas atuais e em melhorar a sua compreensão do processo político, do espaço societário onde o jovem, evidentemente, está inserido como membro. Estes programas funcionam com base na premissa de que expor os jovens às políticas públicas e dotá-los com competências essenciais pertinentes irá prepará-los para uma futura participação nas políticas, como já de forma leve fizemos alusão no ponto anterior. Nós falamos há instantes e usamos uma expressão interessante sobre ativismo comunitário. Este tema é fundamental, sobretudo para o nosso nível de desenvolvimento, falando naturalmente da nossa realidade, que é Angola, em que notamos toda uma série de multiplicidade de problemas que requerem naturalmente uma intervenção que requer um esclarecimento prévio se há de haver de facto soluções a estes problemas. Então, o que é um líder comunitário? Os líderes comunitários assumem a responsabilidade pelo bem-estar e melhoria das suas comunidades. Vejamos bem a definição. Líderes comunitários só o são quando eles, primeiro, assumem a responsabilidade pelo bem-estar das suas comunidades, pela melhoria das suas comunidades. Significa que não se limitam a contentar-se com algumas conquistas que já existem na comunidade. Significa que se envolvem para que haja melhoria ali onde efetivamente se registram dificuldades, constrangimentos ou problemas. Então, perguntamos, você é um líder? Está interessado em tornar-se um líder? Tente responder às seguintes perguntas, digamos, escalpelizantes ou escrutinadoras. Quer melhorar a sua comunidade? Tem algo para contribuir? Não espera por outra pessoa para fazer o trabalho? Se respondeu sim a qualquer uma das perguntas acima referidas, é muito provável que já seja um líder comunitário ou que esteja a caminho do ser. Não tem de se candidatar a um cargo público ou receber um título para ser um líder. Não. Tudo o que precisa fazer, tudo o que você precisa fazer é decidir assumir a responsabilidade por algum canto ou parte maior da sua comunidade. Os líderes comunitários são frequentemente autonomeados. O que isso significa? Mesmo as pessoas que se candidatam ao cargo tomam primeiro a decisão de querer ser um líder. Provavelmente você pode assumir tanta responsabilidade pela sua comunidade como está disposto a fazer. Muitos líderes comunitários aprendem por tentativa e por erro. Não é um mau caminho a seguir. As pessoas aprendem sobretudo com a experiência. Isto é verdade. Mas, ou seja, no entanto, voar pelo banco das calças pode ser uma viagem acidentada. Então, por que não arranjar uma ajuda pelo caminho? Ou seja, não é necessário achar que só deve ser pelo caminho da tentativa e do erro. Pode-se adotar uma outra abordagem, até porque visa-se melhorar o desempenho do líder, do futuro líder, enquanto tal. Por
por que razão você deve ser um líder comunitário? Porque essa questão acaba por ser fundamental, porque não basta que o jovem assuma que tem características de um líder. Precisa perguntar-se sobre as razões, ou a razão, se quisermos, de querer ser um líder, ou dever ser um líder. A liderança pode ser boa para si. Na verdade, muitas pessoas gostam de liderar. Não é preciso liderar por obrigação, como é evidente. Você pode escolher liderar e participar de formas que o organizam e o ajudam a crescer, em vez de liderar de formas que o drenam. Você pode optar por trabalhar em questões que lhe interessam. Pode enfrentar desafios que são divertidos, recompensadores ou interessantes. Você pode efetivamente fazer a diferença. Sim, os atos cotidianos de liderança comunitária não são normalmente tão dramáticos como descrito acima, claro. E normalmente não inspiram um coro de reconhecimento também. Ainda assim, melhor, como líder comunitário, você pode dar um profundo contributo, estabelecer um centro de ajuda, aumentar as oportunidades de emprego na sua comunidade, livrar-se de um depósito de lixo tóxico ou dar poder a outros para liderar são atividades que são heróicas à sua própria maneira. Vamos dar um exemplo de um jovem, melhor dizendo, uma criança de um país africano que é a Nigéria. Quando Ekije Njomo, da Nigéria, tinha 4 anos, viu uma notícia sobre crianças famintas, ou seja, que passavam fome, e que a fez sentir a necessidade de agir. Aos 5 anos, notem bem, aos 5 anos, com a avó a seu lado, foi bater a porta pedindo doações de alimentos para as pessoas pobres da sua comunidade. Quando tinha 6 anos, recolheu artigos para dar às pessoas necessitadas. Este exemplo dá-nos uma clara visão de como a liderança não tem de ser vista como um processo complicado, difícil. É evidente que, em muitos casos, começar algo é difícil, mas é preciso olhar à volta, como no exemplo que acabamos de dar, e irá perceber que existem problemas, alguns dos quais, ou muitos dos quais, podem naturalmente ser resolvidos com a sua participação direta, como vemos no exemplo da jovem da Nigéria. Precisamos de muitos líderes comunitários. Há lugar neste mundo para mais líderes comunitários. A ideia de que eventualmente já temos muitos líderes nas comunidades é uma ideia falsa. O modelo de um líder no topo, com todos os outros na base, não funciona para as comunidades. 1 ou 2 líderes não podem resolver todos os problemas complexos que as nossas comunidades enfrentam, sobretudo as comunidades onde, por exemplo, a maior parte da população é menos favorecida. Com mais líderes comunitários, as nossas comunidades farão melhor, atingirão resultados melhores. Quanto mais pessoas se tornarem líderes, mais problemas iremos resolver. Precisamos que os líderes comunitários pensem e se organizem em torno de muitas questões, a saber, por exemplo, desenvolvimento dos jovens, crescimento econômico, abuso de drogas, crime, ambiente, cuidados de saúde e por aí além. Cada questão exigirá uma tropa de líderes qualificados para lidar com elas, por assim dizer. Precisamos de líderes que sejam mulheres, jovens, todos
os adultos já alguma vez foram jovens. Aquelas pessoas que estão na meia idade, que estão na terceira idade, já foram jovens. Pessoas de diversas cores, pessoas de baixos rendimentos, imigrantes, pessoas com deficiência e muitos outros a quem foi dito que deveriam seguir os outros e não liderar. Antes pelo contrário. Precisamos de líderes de todas as camadas sociais para que a nossa sociedade seja uma sociedade verdadeiramente democrática. Como irão todos esses líderes trabalhar em conjunto? Essa é uma habilidade que os líderes comunitários precisam de aprender e, naturalmente, de desenvolver. Todos nós temos de aprender a cooperar. Todos temos de pôr de lado os anseios por território, estatuto e poder, a fim de alcançarmos objetivos que beneficiem a todos na comunidade. Vamos para alguns exemplos de liderança comunitária. Número 1. Um cidadão fala na reunião aberta da Câmara Municipal. As suas palavras revelam a questão-chave relativa a um problema social. A discussão resultante conduz a uma solução execuível. Número 2. Algumas pessoas do bairro organizam-se com sucesso para protestar contra o corte de árvores pela cidade. Número 3. Um membro da família gera um plano para ajudar um ente querido a deixar de fumar, contando com o apoio de outros membros da família. Número 4. Um jovem organiza um jogo de futebol depois do almoço no bairro. Então, são estas algumas formas, alguns exemplos de liderança comunitária. Como vimos, não há nada de complicado nestes exemplos que demos. Embora, evidentemente, a liderança seja um processo que, como qualquer outro, tenha os seus desafios. É claro que ter um título pode, por vezes, ser útil, ou seja, pode ser de ajuda. Seguem-se, então, alguns exemplos de liderança comunitária exercida por líderes que têm cargos ou títulos formais. Vejamos. Exemplo número 1. Um grupo de ministros, nota bem, ministros, criou uma iniciativa antidroga na comunidade. Exemplo número 2. Um professor convida periodicamente os pais dos seus participantes a jantar para falar sobre questões escolares. Exemplo número 3. Um membro do Conselho Municipal propõe um grupo de trabalho para prestar serviços às pessoas que não têm abrigo, ou seja, os moradores de rua. São também exemplos de liderança comunitária em que os líderes são efetivamente ministros, professores e, naturalmente, membros do Conselho Municipal ou, para a nossa realidade, da administração municipal e para o futuro, que acreditamos ser breve, da autarquia. O que é verdade em relação a todos os exemplos acima referidos ou descritos é simplesmente o seguinte: uma ou duas pessoas assumiram a responsabilidade pelas suas comunidades. Assumir essa responsabilidade pelo bem-estar da comunidade é um elemento fundamental para distinguirmos o líder comunitário. Então, significa que cada um de nós pode fazer algo pela sua comunidade, pode desenvolver ações para o avanço da comunidade, o bem-estar da comunidade em que está efetivamente inserido.